Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo, porque eu estou num lugar onde não dá para falar muito alto, tá? Mas eu acho que, dependendo da qualidade do som, isso não se altera muita coisa, tá? Uma consideração antes de começar o vídeo é o seguinte: como eu não estou tendo tempo de editar, muitas das vezes, eu estou colocando na própria descrição do vídeo a referência do artigo, do estudo que eu estou utilizando para fundamentar minha fala, tá? Então, antes eu colocava antes do início do vídeo, agora eu estou colocando na descrição do vídeo, tá? Hoje, eu vou abordar um tema de modo mais superficial, mas é uma questão fundamental de ter essa perspectiva, né? Que é em relação ao uso de exames de imagem nas doenças psiquiátricas. Então, ressonância, tomografia, em depressão, em autismo, em esquizofrenia, até mesmo em epilepsias, né? Em uma série de condições, né? Muitas das vezes, você alega-se que não há alterações de imagens nesses tipos de patologia, tá? Principalmente nas psiquiátricas, né? E muitas das vezes não há de fato, né? Você tem uma série de tentativas de encontrar padrões de alteração de imagem, de alteração de áreas cerebrais, mas muitas das vezes você não consegue homogeneizar esses achados e você não consegue chegar num consenso, por mais que a gente esteja avançando nisso, né? Mas essa questão, ela não é argumento para falar que você não tem uma alteração de fato do cérebro, né? Porque hoje a gente sabe que o cérebro depende muito mais do que áreas anormais ou áreas que estejam alteradas morfologicamente. Ele depende muito mais da alteração do seu funcionamento, tá? Então, assim, principalmente o funcionamento de condução elétrica e o funcionamento a nível de sinapse, a nível de células da glia, por exemplo. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, no autismo, o paciente autista ele faz muito mais sinapses com neurônios próximos do que neurônios distantes do cérebro, né? Então, de áreas distantes. Então, ele tem dificuldade de comunicar regiões distantes cerebrais. Ele tem muito mais facilidade de comunicar, ele tem hipersinapses, né? Entre neurônios próximos, né? Faz sinapses entre neurônios próximos e tem dificuldade de conectar com outras áreas cerebrais, né? Muitas das vezes, ou quase totalidade das vezes, isso não é visualizado a nível de ressonância, a nível de tomografia, mas a funcionalidade do cérebro é completamente diferente. Outro fator que a gente sabe cada vez mais, que é a questão das células da glia, né? As células da glia não são neurônios, né? São células que auxiliam os neurônios nas mais diversas funções, inclusive determinam padrão sináptico, né? E você sabe que essas células da glia, nas mais diversas patologias, elas estão amplamente alteradas, tanto na sua quantidade quanto na sua função. Por exemplo, a plasticidade cerebral, que é um fator fundamental para o bom funcionamento cerebral, depende muito das células da glia, de fatores neurotróficos e neurogênicos que são estimulados por essa célula da glia, que muitas das vezes não está funcionando direito e muitas das vezes você tem essas etapas de plasticidade alteradas, né? Isso é uma das fundamentações, por exemplo, no autismo, né? No autismo se pensa que você tem um padrão, uma má condução da plasticidade cerebral, enquanto os outros modelos cerebrais de pessoas normais têm uma plasticidade cerebral muito mais viva, muito mais forte. O autismo tem uma dificuldade justamente por déficit nos fatores neurotróficos e neurogênicos. Então, assim, isso não aparece de modo geral nos exames de imagem. Então, essa questão dos exames de imagem não é justificativa para se falar que não é doença ou que seja lá o que for, né? E nem para tirar o padrão biológico das doenças psiquiátricas ou de algumas doenças neurológicas propriamente ditas. Então, assim, hoje em dia essa questão está muito mais específica, né? Eu acho que não dá para se insistir mais nesse argumento de alteração de exame de imagem. Hoje a gente fala muito mais em funcionamento, em conexão, em tratos cerebrais, como que uma área conecta com outra área e como que se dá essa conexão, do que propriamente dito como que é a morfologia desse cérebro, né? Tudo bem, pessoal? Então espero que isso quebre algum tipo de paradigma em relação a essa questão fixa apenas nos exames de imagem.